Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, quinta-feira, 19 de março de 2026, a lição 12 de hoje, ela tem como título Sábios no modo de agir. Quando o apóstolo Paulo exorta a todos nós, crentes, a serem sábios, no agir, que ele narra ali nos livros de Efésios, capítulo 5, versículos 15 até 16, e também ele fala lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 5, ele não está se referindo à inteligência intelectual ou à esperteza mundana, mas sim está falando da sabedoria divina, que nós devemos aplicar diariamente em nossas vidas, que significa vivermos de acordo com a vontade e o querer do Senhor, temer o Criador, usar o conhecimento que está à nossa disposição nas Sagradas Escrituras e tomar decisões corretas e sábias na nossa vida. No livro de Colossenses, capítulo 4, e versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos ser mais ainda sábios no modo de agir. E ele mostra de como nós podemos fazer isto, porque quando nós lidamos com as pessoas assim de fora da igreja, nós temos que ter o devido cuidado para que nós possamos passar todo o conhecimento e sabedoria para que eles possam realmente aceitar a Jesus como Salvador. E assim nós devemos ter todo o discernimento para isso, agir com sabedoria, que isto vem do céu, que realmente é um dom realmente divinal, que chega até a nós através do poder do Espírito Santo. E a maneira como nós agimos em relação às outras pessoas, especialmente aos que não compartilham com a mesma fé que nós temos, faz toda a diferença. E é o que menciona Tito no capítulo 2, versículo 5, e também fala lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. E assim, um lar cristão, ou talvez assim um grupo de jovens assim reunidos para fazer uma oração, nós temos que ter cuidado em não fazer travessuras, pequenas gentilezas, e sim ter um espírito calmo e paciente para que nós possamos passar todas as nossas experiências espirituais para que essas pessoas possam agregar. E isso realmente vai do conhecimento e da comunhão diária que nós temos com o Senhor, sendo batizado pelo poder do Espírito Santo, e que nós vamos obtendo essa sabedoria e que nós vamos passando para as outras pessoas. No livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo destacou as palavras que usamos, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. E aqui está realmente a grande diferença, E uma palavra bastante interessante de nós aplicarmos, de nós termos assim um vocabulário agradável, um vocabulário brando, que nós possamos realmente influenciar as pessoas. E isso é mais do que simplesmente ser gentil ou educado. É comunicar com as palavras da graça de Deus, por meio do Espírito Santo, com aquilo que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Ou seja, uma palavra temperada com sal, em vez de ter um tom assim de voz rude, agressivo, e nossas palavras precisam ser apropriadas para aqueles momentos, que elas devem ser agradáveis para aquelas pessoas a quem nós dirigimos, para que elas saibam como devem responder a cada um. Assim elas vão aprendendo conosco também. Só o Espírito Santo pode nos dar as palavras certas no momento correto, com o propósito certo, e preparar cada coração dos ouvintes para a mensagem que nós queremos passar, queremos compartilhar. E aqui
vem de uma palavra grega que ela é dei, que é mencionada na lição de ontem que nós usamos lá, né? Ou seja, nós devemos compartilhar as coisas com amor, para que o próximo possa enxergar a quem nós servimos. E as Escrituras, como nosso manual prático, né, de vida, que deve ser assim diário, revelam que Deus, ele é o Senhor e Criador e mantenedor do universo, que ele é dono do tempo e ele é o nosso melhor gestor, né? Ele é que nos ensina a mente de nós todas as coisas que acontecem na natureza. E nada acontece fora do tempo de Deus. E ele inspirou pessoas consagradas, sábias, escolhidas, para escrever essas verdades bíblicas, né? E segundo as Escrituras, Jesus Cristo viveu entre nós no tempo determinado por Deus, seguindo uma rigorosa agenda, né, do Deus Pai. E esta verdade é o fato de que Jesus morreu pelos nossos pecados e que pela fé nós temos nele e podemos obter a vida eterna, se assim nós desejarmos. E nós só soubemos dessa verdade através de pessoas inspiradas por Deus, que revelaram e escreveram a Bíblia, né? Porque nós sozinhos jamais teríamos descoberto isto, essa verdade. E dentro das Sagradas Escrituras existem milhares de verdades, muitos conhecimentos e sabedoria que nunca teríamos se não fosse a bondade de Deus nos revelar a sua palavra através dessas pessoas que escreveram as Sagradas Escrituras. Em um mundo cada vez mais complexo e agitado, é fácil se perder em meio às distrações e às coisas que o mundo oferece, e nós passamos a desfocar no nosso grandioso Jesus e desfocar das coisas que importam para a nossa vida, que nos faz crescer espiritualmente. E nesse contexto, para se manter no caminho correto, a sabedoria se torna um dos pilares, um dos valores essenciais em nossa relação com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor. No livro de Provérbios nos ensina que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, que fala em Provérbios 1, capítulo 7. Isso significa que a sabedoria começa com um coração reverente e humilde diante de um Deus grandioso. Quando nós reconhecemos essa grandeza e a santidade de Deus, nós somos levados a buscar a sua vontade e o seu querer e passamos a obedecer seus estatutos e mandamentos, e isso nos protege de escolhas erradas, escolhas tolas, e assim tudo isso nos guiará para uma vida mais plena e satisfatória ao lado de Jesus. E o apóstolo Paulo, nessa lição 12, que nós também vimos alguns pontos em lições anteriores, em dias anteriores, ele nos deu orientações de como nós devemos proceder para que nós possamos realmente ter sabedoria e nós tocarmos a nossa vida. E ele menciona alguns pontos, por exemplo, lá, maridos e esposas, né, de como proceder, pais e filhos. Ele falou também das relações no trabalho entre chefes e empregados. Falou dos senhores feudais e servos. E assim, nesta lição de hoje, ele juntou tudo, reuniu todas as mensagens, compactando nesse dia uma mensagem brilhante final para nós fecharmos a mente essa lição 12, que ele fala lá em Colossenses 4, versículos 5 e 6. Assim, para nós sermos sábios e saber o modo de agir diante dos desafios que nós temos na vida cristã, de lidar, respeitar aquelas pessoas que não são da nossa igreja, que nós possamos buscar sabedoria de como nós devemos passar a mensagem para eles. Às vezes nós somos cristãos e não agimos conforme a vontade de Deus com as pessoas de fora, as pessoas não crentes, e até nós nos afastamos, fazemos com que eles se afastem, né,
de aceitar Jesus como Salvador, às vezes por nossa culpa, porque a forma que nós procedemos foi errada. E Paulo, em Romanos capítulo 2, versículo 24, ele dá uma mensagem dura quando ele diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Vejam que gravíssimo, né, que o apóstolo Paulo fala aqui, né, em Romanos 2, 24. Ou seja, os cristãos na época, eles não estavam sendo verdadeiros cristãos, de agir como realmente Cristo havia ensinado para eles, como Deus havia ensinado para eles, como representantes de Cristo. Nós devemos refletir o caráter de Cristo, mostrando o seu amor, o seu serviço, a sua pureza. Isto implica viver com sabedoria, com integridade, bondade e saúde, sem se conformar com as práticas mundanas, mantendo a seriedade, imitando como exemplo o nosso Salvador, focando em servir ao próximo e compartilhar a esperança dessa grande volta de Jesus que se aproxima. Paulo fala que a obra que o Senhor deseja ao seu povo é que eles fossem guias de cegos, luz que encontram em trevas, instrutor de ignorantes e mestre de crianças. Ele fala isso ali em Romanos capítulo 2, versículo 19 e 20. E não que o nome de Deus fosse blasfemado por eles, que seria realmente um pecado, que fala em Romanos 2, 24. E ao mesmo tempo em que eles ensinavam a lei, mas eles não cumpriam essa lei, onde eles não estavam livres dessa condição. Um famoso homem que não era cristão, chamado Mahatma Gandhi, que ele nasceu na Índia, certa vez, reunidos assim com algumas pessoas, ele desabafou e disse: não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. E ele completou e disse: de fato, não há nada de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês começaram a viver segundo os seus próprios ensinamentos. Vejam, palavras de uma pessoa que não era cristã, uma pessoa que tinha sua doutrina e que menciona essas palavras que são realmente verdadeiras para alguns casos. Palavra de um homem que não era cristão. E a forma e a maneira de como nós agimos, né, em relação às outras pessoas, especialmente aos que são de fora, aos que não compartilhamos nossa fé, isto faz toda a diferença, né? Como nós passamos essa verdade. E Tito fala lá no capítulo 2, versículo 5, e Pedro repete lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. E Pedro, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele nos diz: e muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Aqui está lá, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que nós temos que buscar essa sabedoria através das Sagradas Escrituras. E se nós não temos, nós temos que pedir ao Senhor, clamar a Ele em oração, que Ele dará, e você passará a ter esse entendimento, e você saberá de ter realmente a forma de como agir com as pessoas, porque a sabedoria é um dom divino, e Deus dará para todo aquele que pede. Que você tenha realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.